Então, pessoal, continuando aqui com a aula inicial sobre a linguagem do cálculo de predicados, a gente vai falar agora de fórmulas moleculares. Na maioria não seja tão surpresa, tão novo, né? Já que muitas das fórmulas moleculares do cálculo de predicados são formadas do mesmo jeito que as fórmulas moleculares do cálculo proposicional, né? Apesar que a gente vai ver aqui que tem a questão dos quantificadores, que é diferente. Tá, então, voltemos a considerar a conclusão do argumento que a gente estava falando, né? Cleo é um peixe e Miau é um gato. Então, perceba que isso aqui é uma sentença molecular ou complexa, que contém premissas do argumento. Então, a gente viu que a gente formalizou as premissas da seguinte maneira: P de C e G de M. Né? Então, como é que a gente vai formalizar Cleo é um peixe e Miau é um gato? Obviamente, aqui colocando a conjunção, né? P de C e G de M. Tá? Então, isso aqui é uma fórmula molecular que é composta por duas fórmulas atômicas, né? Tem essa fórmula atômica aqui e essa fórmula atômica aqui. Isso aqui também é uma fórmula, mas é uma fórmula molecular. Tá? Ao tipo de expressão que em português forma sentenças a partir de sentenças mais simples, a gente dá o nome de operador lógico ou conectivo, né? Poderia ter vários conectivos que a gente poderia usar, né? Não é verdade que esse aqui a gente de fato utiliza no cálculo de predicados e no cálculo proposicional, que é o não, né? Se então, né, lembra, é o condicional, nem, isso aqui tem um conectivo que a gente utiliza aqui, que é a barra de Sheffield, mas a gente não vai falar, ou, né, também é outro conectivo que a gente não vai utilizar, o I, né? É impossível que, isso aqui é uma coisa de lógica modal que a gente não vai utilizar, mas também seria uma forma de formar sentenças complexas a partir de sentenças atômicas. Darth Vader acredita que, isso aqui também é um conectivo modal da lógica epistêmica, né? Isso é impossível que é da lógica modal alética. Será o caso que também é um conectivo modal da lógica modal temporal, que a gente não vai utilizar, tá? Existe um número muito grande de operadores na linguagem natural. A lista acima é uma pequena amostra. Contudo, nem todos daqueles vão ser relevantes para o cálculo de predicados de primeira ordem. Entre aqueles que utilizamos no cálculo de predicado de primeira ordem, tem o operador de negação, né, que em português é expresso pela expressão não, ou não é o caso que. Então, a gente poderia formalizar a seguinte sentença, né? Cleo é um peixe, né? Então, lembra que a gente formalizou Cleo não é um peixe, né? A gente formalizou Cleo é um peixe como P de C. Cleo não é o peixe, a gente vai formalizar do mesmo jeito, com a negação na frente, que nem o proposicional, né? Então, outras maneiras que a gente pode expressar a negação em português não é verdade que Cleo é um peixe, é falso que Cleo é um peixe, né? Cleo é um não. Às vezes em português a gente utiliza também coisas como né, para dizer que alguém não é moral. A gente às vezes pode utilizar alguém é imoral, alguém é amoral. Contudo, perceba que nem sempre há uma equivalência entre essas duas versões, né? Se dissemos que Sócrates não é feliz, talvez não seja a mesma coisa dizer que Sócrates é infeliz. A gente pode ter dois predicados diferentes, um para felicidade e um para infelicidade. A gente pode dizer que, então, no caso, se F for o predicado de felicidade e N for o predicado de felicidade, a gente poderia ter, F ser o predicado de felicidade e I ser o predicado de infelicidade, a gente poderia dizer Sócrates é feliz, Sócrates é infeliz. Isso aqui não é a negação um do outro, né? Até porque a pessoa não ser feliz não quer dizer necessariamente que ela é infeliz, ela pode ser nenhum nem outro, né? Então, perceba, mas assim, de modo geral, a gente pode utilizar esse e o a, às vezes, para expressar negação. Para representar a negação, a gente utiliza o símbolo, esse aqui, né? Que a gente lê como não. Então, a sentença acima poderia ser formalizada no caso de maneira, né? Não é o caso de P de C. Aqui. Não é o caso de P de C. Tá?
Note que o símbolo de negação apareceu antes da sentença negada, enquanto na versão em português, né, Cleo não é um peixe, aparece dentro dela. Tá, mas é assim que a gente vai formalizar no cálculo de predicado. Se você quiser dizer, você pode ler isso daqui como Cleo não é um peixe e pode ler também como não é verdade que Cleo é um peixe, não é o caso que Cleo é um peixe. Tá? Uma fórmula desse tipo, que tem uma negação, ela é uma sentença, uma fórmula molecular, porque ela tem a fórmula atômica dentro dela, é o peixe, e você está formando uma... É fácil ver que ela não é atômica, porque ela contém outra fórmula dentro dela, no caso, Cleo é um peixe. O operador da negação tem uma característica interessante, né? Como a gente viu lá quando eu estava falando de cálculo proposicional, os operadores, em geral todos os operadores do cálculo proposicional, eles são funções de verdade, ou seja, a gente consegue saber o valor de verdade de, não é o caso de P de C, simplesmente sabendo o valor de verdade das suas fórmulas atômicas. Se a gente souber que P de C é verdadeiro, a gente sabe que não é o caso de P de C é falso. Se a gente souber que P de C é falso, a gente sabe que não é o caso de P de C é verdadeiro. Então eles são funções de verdade. Para você saber o valor de verdade de uma fórmula complexa formada a partir de conectivos que são funções de verdade, você só precisa saber o valor de verdade das fórmulas simples. Né? No caso da negação, isso quer dizer que podemos determinar se uma sentença negativa, como não é o caso de P de C, é verdadeira ou falsa, se soubermos que é a sentença, né, que não é F de C, é P de C, é verdadeira, que a sentença que está sendo negada é verdadeira ou falsa. Nem todo operador, contudo, tem essa característica. Né? Os operadores modais não tem essa característica, né? Se a gente sabe, por exemplo, que Cleo é um peixe, será que a gente sabe que necessariamente Cleo é um peixe? Não, né? Cleo pode ser um peixe sem ela ser necessariamente um peixe. Nesse caso específico, a gente pode pensar que a espécie de um indivíduo faz parte da sua essência, de modo que necessariamente ele tem que ser daquela espécie. Mas perceba que a gente está entrando aqui em outras considerações que não tem a ver simplesmente com o valor de verdade da sentença atômica, né? Tem a ver com outras considerações sobre essência, etc, etc. Tá? O operador da negação é o que a gente chama de operador unário. Por que ele é unário? Porque ele opera sobre uma fórmula apenas, né? Então eu tenho aqui P de C, isso aqui é uma sentença atômica e eu posso negar ela, né? E perceba que a negação ela opera sobre a sentença que está logo depois do símbolo, né? Então se eu tenho aqui, ó, se eu tenho P de C e G de M, né? Cleo é um peixe e Miau é o gato, e eu nego aqui, eu estou negando só essa sentença aqui, tá? Estou negando só essa sentença. Então, estou dizendo que Cleo não é um peixe e Miau é um gato. Se eu quiser negar isso daqui tudo, eu tenho que negar com parênteses, né? Tem que fazer o seguinte. Aí eu estou dizendo que não é o caso de Cleo ser um peixe e Miau ser um gato. Isso pode ser verdadeiro porque Cleo não é um peixe. E isso pode ser verdadeiro porque Miau não é o gato. Então, as condições de verdade da segunda sentença é diferente da primeira. A primeira só é verdadeira se Cleo não for um peixe e Miau for um gato. A segunda sentença é verdadeira mesmo que Cleo seja um peixe e Miau não seja um gato. Tá? Então, os demais operadores que a gente vai considerar, tal qual no cálculo proposicional, eles são binários, ou seja, eles operam sobre duas sentenças, formando uma terceira. Vamos começar pela conjunção, né? A conjunção é expressa em português por locuções como e, mais, todavia. Claro que e mais não tem exatamente o mesmo sentido em português, mas ambas as expressões têm em comum a característica de ligar duas sentenças, afirmando ambas. Né? Se eu digo Pedro é inteligente e preguiçoso, ou Pedro é inteligente mais preguiçoso, claro que em português isso aqui tem nuances. Em português aqui eu estou dizendo que uma coisa está em oposição à outra. A preguiça e a inteligência estão em oposição. A preguiça de Pedro e a inteligência de Pedro estão em oposição. Mas em ambos os casos a gente está afirmando que Pedro é as duas coisas, que ele é inteligente e ele é preguiçoso. E por isso a gente vai esquecer essas nuances e formalizar ambas utilizando o e, lógico, né? A conjunção, que no caso é esse Vzinho aqui de cabeça para baixo.
Tá? Então, a linguagem do CQC faz uma certa idealização com respeito à linguagem natural. As nuances de sentido que diferenciam mais e e ficam, infelizmente, perdidas, né? A gente poderia ter outra lógica que fizesse essa diferença. No caso do cálculo de predicados, não faz. Né? Então, o símbolo que a gente usa para conjunção é esse daqui, né? Que é a cunha, o nome correto. Em inglês é wedge. Em português é cunha, mas é esse vizinho de cabeça para baixo. Então, a gente pode escrever a conclusão daquele argumento, né? Como eu tinha dito. Cleo é um peixe, Miau é um gato, da seguinte maneira. P de C e G de M. Cleo é um peixe, Miau é um gato. Cada um dos elementos de uma conjunção pode se chamar de conjunto. Perceba que aqui conjunto é diferente do conjunto da teoria dos conjuntos, tá? E você pode ter notado que a fórmula aqui, que o Mortari colocou, inclui parênteses, né? Então, o correto mesmo é colocar um parêntese em volta de toda a fórmula molecular, né? Porque aqui, depois, se eu for negar essa fórmula, eu vou botar aqui fora do parêntese a negação, por exemplo. No geral, a gente esquece alguns parênteses quando não é necessário, tá? Mas formalmente tem que ter o parêntese. Depois a gente vai voltar a esse ponto. Outro operador que a gente utiliza no cálculo de predicados de primeira ordem é a disjunção, né? O ou da linguagem natural, né? O símbolo que a gente utiliza é o Vzinho para cima, né? Assim a frase João gosta de Maria ou Maria gosta de João, né? Vamos imaginar que o G simboliza a relação X gosta de Y, então fica João gosta de Maria e Maria gosta de João, tá? Outras locuções em português utilizadas para indicar a disjunção é ou, ora, e às vezes até iou, né? Porque lembra que essa disjunção ela expressa o que a gente chama de ou inclusivo. Opa, estou muito desatento hoje, né? Claro, aqui não é um i, aqui é um ou, desculpem. Elas expressam o que a gente chama de ou inclusivo, ou seja, essa sentença João gosta de Maria ou Maria gosta de João, ela é verdadeira se João gosta de Maria ou se Maria gosta de João ou se os dois. Se der um match, também é verdadeiro, porque é um ou inclusivo. Então, por isso que o i ou também vai expressar essa mesma sentença. Os elementos de uma disjunção são chamados de disjuntos, tá? Isso aqui que eu falei, disjunção inclusiva e exclusiva. A gente poderia ter uma disjunção exclusiva, a gente consegue definir isso em lógica, é outro símbolo, etc. Mas a gente não vai entrar nesse ponto agora. O próximo operador é conhecido como a implicação material, né? Que é a setinha aqui. E corresponde ao português do se então. Uma sentença tipo se então é também chamada de condicional, né? Sentença condicional ou condicional. O símbolo que a gente utiliza para a implicação é a seta. Dessa forma, se utilizamos N, né, então perceba que ele está usando um predicado zerário, né, N, para indicar a proposição neva, porque quem neva? Ninguém neva, né, neva só. Então não tem espaço para constante ou para indivíduo nessa sentença. E F, para dizer faz muito frio, a sentença se neva, então faz muito frio, ela é formalizada assim, né? Dado um condicional, chamamos de antecedente a sentença que ocorre à esquerda da seta, né? No caso, o N é um antecedente, o que vem depois da seta a gente chama de consequente, no caso, o F. Tá? Outras maneiras em português que indicam o condicional é o condicional se neve faz frio, usando o NF como está acima, se neva faz frio, neva somente se faz frio se neva. Nevar é condição suficiente para fazer frio. Fazer frio é condição necessária para nevar. Então, todos esses casos aqui a gente formaliza assim, tá? Intuitivamente, temos um condicional verdadeiro se o antecedente for verdadeiro ou se caso o antecedente seja verdadeiro, o consequente também é. Ou seja, um condicional ele só é falso se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Nas outras situações todas ele é verdadeiro. Eu estava falando
isso para vocês. Se eu falo, se fazer sol eu vou para praia, isso que eu falei é falso se fez sol e eu não fui para praia. Se choveu, como está chovendo hoje, aí pouco importa se for para praia ou não, porque eu não falei nada do que eu ia fazer se chovesse. Eu falei o que eu ia fazer se fizesse sol, né? E perceba que no condicional, na implicação material, a gente não está pretendendo que exista uma conexão causal, tá? A gente não está. A conexão causal seria uma relação mais forte do que a relação meramente condicional, ou mesmo temporal, entre um antecedente e um consequente. Né? A gente está fazendo abstração dessas questões no cálculo de predicados. O que queremos dizer simplesmente é o seguinte: se é verdade que neva, isso é suficiente para a gente afirmar que faz muito frio. Por outro lado, dissemos que fazer muito frio é uma condição necessária para nevar, porque é impossível nevar sem fazer muito frio. Tá? O último operador que a gente vai considerar é a bi-implicação, bicondicional. Né? O bicondicional, quando eu falo, por exemplo, N, se somente se F, aqui é a mesma coisa de eu estar afirmando duas coisas. Eu estou afirmando que se neva faz frio, né? Parênteses, e se faz frio, neva. Então, essas duas coisas aqui são equivalentes, logicamente, tá? Então, por isso a gente não precisaria nem ter, na verdade, o bicondicional, mas assim, ele facilita às vezes, né? Então, neva se somente se faz frio, né? É formalizado da seguinte maneira: N bicondicional F. Tá? Da mesma forma, aqui não quer dizer que tenha nenhuma relação causal ou temporal envolvida. Tá? Então, agora a gente pode continuar a nossa definição de fórmula. A gente definiu as fórmulas atômicas e agora a gente vai utilizar as fórmulas que a gente já incluiu na linguagem como atômicas para definir as fórmulas complexas. Então, a gente já sabe quais são as fórmulas atômicas da linguagem, quais sejam uma letra predicativa de N lugares acompanhada de N termos. Né? Isso aqui é uma sentença atômica. Então, se alfa e beta, perceba que na nossa linguagem nem tem alfa e beta. Alfa e beta aqui são variáveis metalinguísticas, tá? São variáveis da metalinguagem. A gente está definindo a nossa linguagem na metalinguagem. Então, a gente está utilizando variáveis não do cálculo proposicional, mas da linguagem da metalinguagem. Então, se alfa e beta são fórmulas, então não é o caso de alfa e beta, alfa ou beta, se alfa, então beta, e alfa, se somente se, beta também são fórmulas. Então, perceba que, tirando a negação, oficialmente toda a fórmula tem parênteses em volta, tá? Então, como eu disse, em determinadas circunstâncias, quando não é ambíguo, a gente tira os parênteses, né? Se a gente faz o seguinte: Cleo é um peixe e Miau é um gato, oficialmente a gente teria que ter os parênteses aqui, mas como não vai ser ambíguo, muitas vezes a gente escreve sem, tá? Mas é bom, assim, para quem está aprendendo, colocar os parênteses, depois você vai entender quando é que não precisa. Então, aqui aparecem as metavariáveis, alfa e beta, que são usadas para indicar qualquer fórmula da linguagem. E perceba que essa cláusula aqui, ela se aplica, é como se a gente, na primeira camada, a gente adicionasse as fórmulas atômicas, né? Aí, nessa segunda camada, a gente acrescenta fórmulas complexas de grau 1, tipo essa. Mas perceba que, já que essa fórmula é uma fórmula da linguagem, então essa também é, né? Porque essa segunda condição, essa segunda cláusula, ela é recursiva, né? Então, cada vez que eu adiciono mais fórmulas, eu adicionar uma conjunção, por exemplo, dessa fórmula com outra fórmula que já é fórmula, também é fórmula, e assim sucessivamente. E a partir dessa segunda cláusula, a gente forma fórmulas de qualquer tamanho, né? Então, a gente está usando essas letras gregas minúsculas para denotar fórmulas completas, tá? Na metalinguagem. Se alguém perguntar se essa expressão aqui, sei lá, se alfa, então beta, é uma fórmula do CQC, você pode dizer tranquilamente que não. Isso daqui é um esquema de fórmula.
estou usando uma variável metalinguística para expressar não uma fórmula do CQC, mas uma forma de fórmula do CQC, tá? No caso dos operadores binários, as fórmulas são escritas entre parênteses. Isso garante que não haja ambiguidade se dois operadores binários ocorrerem numa fórmula. Sempre haverá parêntese no na qual os dois, alguma conectiva ao principal. Então, por exemplo, essa fórmula aqui, ó, P de C e G de M implica N. Essa fórmula não é a fórmula do CQC, uma fórmula do CQC, porque eu não consigo formar essa fórmula aplicando aquelas regras, né? Mesmo que ela tenha um parênteses aqui em volta, eu não consigo formar aplicando aquelas regras, porque eu sei que P de C é uma fórmula, G de M é uma fórmula, tudo bem, mas dado que isso aqui é uma fórmula, isso aqui é uma fórmula, e dado que isso aqui é uma fórmula, com um parênteses em volta, e isso aqui é uma fórmula. Então, isso daqui é uma fórmula do cálculo de predicados, porque você consegue formar utilizando aquelas cláusulas. Isso aqui não é. E perceba que cada fórmula ela tem um conectivo principal. Esse conectivo principal é o último que é adicionado quando você vai formar a fórmula a partir daquelas regras. No caso, o conectivo principal dessa fórmula aqui embaixo é esse aqui. O conectivo principal dessa fórmula é esse daqui, que é o último que foi colocado. Fórmulas atômicas não têm conectivo principal. O usual é que temos sentenças de maior complexidade, onde um operador é aplicado a sentenças que já são complexas, para formar sentenças mais complexas ainda. Se Sócrates é um filósofo grego, então Sócrates é mortal, né? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos dizer que F é X é um filósofo, e G é X é grego, né? Então, a gente tem isso aqui. Isso aqui é uma fórmula, tá vendo? Com parênteses. Então, essa sentença é um condicional. Então, a gente chama a sentença pelo nome do operador principal. Então, essa sentença aqui não é uma conjunção. Ela tem uma conjunção como parte, mas essa sentença é um condicional. E seu antecedente é uma conjunção, né? Então, é como se a gente estivesse falando o seguinte: se e isso aqui é um antecedente, tá vendo? Já é uma fórmula complexa, então isso aqui, que é uma fórmula atômica, tá? Então vai ficar desse jeito que eu falei. E sem parênteses, essa fórmula seria ambígua, como eu disse. Então, parênteses são sinais de pontuação e constituem um tipo de símbolo que faz parte da linguagem, né? Vocês viram lá que tem no alfabeto tem os parênteses. Todas as fórmulas moleculares têm parênteses ao seu redor, a não ser as negações. Poderia ter, mas não precisa. Parênteses só são necessários quando temos operadores binários, né? Porque a negação, como eu disse, ela não é ambígua, ela sempre atua sobre a fórmula que ela está colada, né? Você pode ter um parênteses dentro da negação, né? Então, tudo bem. Se eu tenho isso aqui, não é o caso de P de, sei lá, P de C e G de M. Então, isso daqui é uma negação, a gente chama essa fórmula de negação porque é o último operador adicionado e ela nega essa sentença complexa aqui toda, tá? Cada operador binário que ocorrer em uma fórmula deverá ter o parênteses em volta, tá? Então, aqui são alguns exercícios. Diga das expressões abaixo se elas são fórmulas ou não, fórmulas bem formadas. E por quê? Supondo que A é um símbolo de predicado zerário, tá? Então, A é zerário, ou seja, não tem nenhuma constante. P e Q são símbolos de propriedades, ou seja, unários, e R é uma relação binária. Então, aqui, isso aqui é uma fórmula, ó. Uma fórmula atômica, porque R é uma relação binária, aqui você está com duas constantes. P são símbolos de propriedade, então isso aqui é uma fórmula, é uma negação que está negando essa fórmula aqui atômica, que tem uma variável. Essa daqui, perceba, a gente está tendo a convenção de colocar as constantes depois da relação. Algumas linguagens utilizam essa constante de botar a relação no meio, por exemplo, a matemática, perceba.
Isso aqui, a relação é menor que em matemática, a gente coloca 2 é menor que 3, a gente coloca ela no meio. Então, na própria lógica, você poderia escolher ter isso, mas não foi assim que a gente definiu, então não é uma fórmula da nossa linguagem, né? Poderia definir relações assim, e aí seria uma fórmula, mas da nossa linguagem não. Essa daqui não é uma fórmula também, porque a gente está dizendo aqui ó, que R é uma relação binária, e aqui só tem uma constante. Então aqui também não é, então essa aqui não é, essa aqui não é. Tá? Então façam o resto, a gente vai ver na nossa aula, tá? E essa aqui também eu não vou nem olhar aqui agora, na aula a gente vai ver também. E essa daqui também. E essa daqui também. Tem muitos exercícios, né? Mas tem que fazer. Então agora a gente vai ver as fórmulas gerais. Fórmulas gerais são fórmulas com quantificadores. Tá? Na linguagem CQC podemos formalizar um grande número de argumentos, mas ainda não podemos formalizar esse. Sócrates é um filósofo, logo alguém é um filósofo. Ao menos uma pessoa é um filósofo. Que é um argumento válido, né? É impossível Aristóteles ser um filósofo e ninguém ser um filósofo ao mesmo tempo. Se Aristóteles é um filósofo, logo alguém é um filósofo. Então a gente consegue formalizar a premissa. Beleza, né? Se a gente tiver isso aqui denotar o predicado X é filósofo e A denotar Aristóteles, F de A. Aristóteles é um filósofo. Beleza. Porém, como é que a gente faz essa conclusão, né? Escrever somente F de X não é suficiente, né? Porque a gente não sabe se X aqui está dizendo que é uma pessoa um filósofo, que todo mundo é um filósofo, né? A gente não sabe se a gente está falando de um X específico ou de qualquer X. Então, para tirar essa ambiguidade, a gente utiliza quantificadores, tá? Então, perceba a diferença entre essas duas sentenças. Existe ao menos um X, tal que X é menor que 2. Isso aqui parece que é verdadeiro, né? Porque, por exemplo, 1 é menor que 2, então existe um X que X é menor que 2. Já essa segunda, qualquer que seja X, X é menor que 2, isso aqui é falso. Porque 3 não é menor que 2. Então, a primeira sentença é verdadeira, pois existe um número natural menor que 2. 1, por exemplo. Enquanto a segunda ela é falsa, nem todo número natural é menor que 2. O número 4, por exemplo, é menor que 2. Né? Então, o que fizemos aqui nessas duas sentenças, foi introduzir um quantificador para agir sobre a variável. Aqui a gente tem um quantificador, existe ao menos um X e qualquer que seja X, né? Então, aqui no cálculo de predicados, esse é o quantificador existencial e esse aqui é o quantificador universal. Tá? Então, o quantificador em 5 é chamado de quantificador existencial e corresponde ao português a sentenças do tipo existe pelo menos um, algum, alguém, enquanto o segundo... então vamos falar só sobre o existencial primeiro. Como você vê em 5, a expressão existe ao menos um vem associada a uma variável. Existe pelo menos um X. Para representar o quantificador existencial, a gente vai utilizar esse E invertido aqui, que sempre empregamos seguido de uma variável. Então, a gente sempre escreve existe ao menos um X. Existe ao menos um Y, né? Ou existe um X11. Né? Lembra que X11 também é uma variável da nossa linguagem. Um quantificador existencial é uma expressão da fórmula existe um X, em que X é uma variável individual. Dispondo do quantificador existencial, a conclusão do argumento pode ser existe um X tal que f de X. É assim que a gente lê, tá? Então, a gente tem o seguinte argumento. Premissa f de A, né? Aristóteles é filósofo, logo existe um X tal que f de X. Esse é um argumento válido. E a gente vai ver depois como provar que esse argumento é válido. Então, essa conclusão afirma que existe ao menos um no universo de discurso X que tem a propriedade de ser um filósofo, ou seja, alguém é um filósofo. Se tiver 2, tudo bem. Existe um X, não estou dizendo que existe exatamente... Existe um X não quer dizer que existe exatamente um X. Tá? O quantificador existe um X, ele quer dizer que existe ao menos um X. É assim que a gente tem que ler, tá? Tem linguagens que a gente pode ter até outro quantificador, que é esse aqui com exclamação, que quer dizer que existe exatamente um X, mas a gente não vai utilizar ele, a gente vai utilizar o existe ao menos um X, tá? Um outro tipo de quantificador que aparece em 6, né,
é o quantificador universal, que corresponde à locução para todo, qualquer que seja, todos, cada e assim por diante. A gente vai utilizar o A de cabeça para baixo, tá? Naturalmente seguido de variável. Então, se a gente quer dizer todos são filósofos, a gente vai traduzir da seguinte maneira: para todo x, f de x. Tá? Para todo x, f de x. Com a introdução dos quantificadores, temos então um terceiro tipo de fórmula. Além das fórmulas atômicas, das fórmulas moleculares, temos as fórmulas gerais, que são naturalmente aquelas que iniciam por um quantificador, não pior. Inicia por um quantificador. Então, a gente precisa de uma terceira cláusula para formar a sentença com quantificador. E é a seguinte: se x é uma variável e alfa é uma fórmula na qual x ocorre, então, para todo x alfa e existe um x alfa, são fórmulas, tá? Já a fórmula existe um x tal que f de y, ela não é... Bom, deixa aqui sem parênteses. Tem linguagens que botam parênteses. Para todo x f de y, ela não passa nessa cláusula, porque a cláusula está dizendo que se x for uma variável, x é uma variável. E alfa é uma fórmula em que x ocorre, só que nessa fórmula aqui, x não ocorre, né? Então, essa aqui não é bem formada. Mas, existe um x, f de x, é bem formada. Nossa definição de fórmula geral, contudo, não elimina alguns casos estranhos de quantificadores supérfluos, né? Então, aqui no caso, isso aqui é uma fórmula bem formada. Isso aqui é uma fórmula bem formada. E, por consequência, isso aqui tudo é uma fórmula bem formada. Só que aqui se tem essa fórmula aqui, esse quantificador de fora aqui é supérfluo. Né? Porque se for o caso de para todo x, p de x, ou para todo x, q de x, isso é o caso para todo x. Então, não faz muito sentido o existe um x aqui. Mas a gente vai deixar assim. Essa fórmula só vai ser meio bizarra, mas ela vai ser uma fórmula da linguagem, porque não tem nada gramaticalmente errado nela, tá? Como você viu pela definição, podemos classificar as fórmulas em 3 grandes grupos: as atômicas, as moleculares e as gerais. Mais alguns exemplos: alguém gosta de miau. Então vamos pensar que a gente tem o seguinte predicado: gxy, que é x gosta de y. Então como é que a gente vai... e m minúsculo é miau. Então, a gente vai falar o seguinte: existe um x tal que x gosta de miau. Todos gostam de miau. Para todo x, x gosta de miau. Miau gosta de todos. Para todo x, miau gosta de x. Então, perceba que a ordem aqui importa, tá? Se alguém gosta de miau, então miau gosta de alguém. Então, então vamos começar aqui pelo antecedente. Alguém gosta de miau. Existe um x tal que x gosta de miau. E como é que é o consequente? Existe um x tal que miau gosta de x. Então isso aqui é um condicional em que a gente tem esse consequente e esse antecedente, né? O certo aqui é botar um parênteses em volta, mas a gente pode tirar nesse caso. Ninguém é um filósofo, né? Se a gente utilizar aquela mesma o F, né, para x é um filósofo, então isso daqui seria alguém é filósofo. Desculpa, viu? Eu boto esse parênteses aqui. Na nossa linguagem oficial não tem esse parênteses, tá? Mas eu estou acostumado a usar o parênteses, tá? Então desconsidere esses parênteses aí. Acho que isso aí não é um problema, né? Não vai ficar ambíguo por causa disso. Vou tentar não botar o parênteses depois do quantificador em seguir, tá? Só precisa do parênteses na nossa linguagem se o quantificador estiver quantificando uma fórmula complexa, tá? Então, quando a fórmula é atômica, não precisa do parênteses. No caso, na nossa linguagem não tem um parênteses, tá? Então, isso aqui está errado na nossa linguagem. Nossa linguagem certa seria: existe um x gxm, sem parêntese, para todo x... Opa, tá vendo? É costume. Gxm. Para todo x, g, já é fazer o parênteses, mx. Tá?
E aqui seria existe um x, gxm implica existe um x, gmx. E aqui tem parênteses, tá? Esse seria o certo na nossa linguagem, tá? Mas perceba que isso é uma questão de definição. Nem todos são filósofos. Como é que eu coloco alguém é filósofo? Existe um x, filósofo, x é filósofo. Né? E quando eu falo, como é que eu falo que ninguém é filósofo? Eu nego isso, né? Não existe um x, tal que x é filósofo. Ninguém é filósofo. Nem todos são filósofos. Como é que eu escrevo todos são filósofos? Para todo x, f de x. Como é que eu falo nem todos são filósofos? Eu nego. Então perceba que aqui, pensando lá nas contraditórias de Aristóteles, aqui fica bem claro, né? Eu tenho todos são filósofos, nem todos são filósofos, só bota uma negação na frente. Alguém é filósofo, ninguém é filósofo, só bota a negação na frente. Então aqui novamente é o exercício de você dizer quais são fórmulas da linguagem e quais não são. Então tem que prestar atenção aqui, ó. C é um predicado zerário, P e Q são unários, denotam as propriedades, T e R são binários. Então vamos ver, ó. P para todo x, P de x ou A está na relação com Y. Então aqui, vamos ver, T são predicados binários, e tudo bem aqui, ó, é binário, e P são predicados unários, e esse quantificador está operando numa fórmula em que P ocorre, né? Então isso aqui é da linguagem. Esse Y aqui, ó, não está quantificado por ninguém. Então essa fórmula aqui é o que a gente vai chamar de fórmula aberta. Ou seja, tem variáveis que não estão quantificadas, mas ainda assim é uma fórmula bem formada. É uma fórmula aberta que não vai ser nem verdadeira nem falsa, mas ela é bem formada. Existe um x que é de x. Aqui eu acho que a pegadinha é que está com esse parênteses aqui em volta, ó. Não mandou botar parênteses em volta do quantificador, né? Pelo que eu lembro, deixa eu ver. Não tem parênteses, tá vendo? Aqui, ó, não tem parênteses. Então ali também não é uma fórmula, não é uma forma da linguagem. Mas de qualquer forma, P e Q são predicados unários, então isso aqui não é uma fórmula da linguagem, mas sem um parêntese é. Isso aqui é uma fórmula da linguagem. Isso aqui sim, isso aqui não. Tá? Então é só vocês olharem isso aqui. Então vamos ver essa daqui. C é um predicado zerário, tá? Então isso aqui é um antecedente, é uma fórmula da linguagem. Esse daqui não é uma fórmula da linguagem, porque a gente só pode colocar, dada essa cláusula, a gente só pode colocar o quantificador numa fórmula alfa em que x ocorre e x não ocorre em C. Então, o antecedente aqui é uma fórmula da linguagem, consequentemente não é. Logo, isso aqui não é uma fórmula da linguagem. E aí, sucessivamente, tá? Você tem que estar sempre ligadas nas definições de fórmula e se esses predicados aí, se eles são, qual é a aridade deles, se eles são ternários, binários, etc, etc. Zerário, blá, blá, blá. Transcreva as sentenças abaixo utilizando a linguagem CQC. Algo é branco, né? Algo é branco existe um x, b de x. Tudo é azul. Então essa primeira sentença aqui é verdadeira, né? Tudo é azul para todo x, a de x. Esse aqui é falso, nem tudo é azul, mas é uma fórmula da linguagem. E aí vocês façam para as outras que a gente vai voltar a isso na aula, tá bom? Então, gente, é isso por enquanto, tá? Então, perceba que não tem nada demais na linguagem do cálculo predicados. A maioria das coisas vocês já sabiam do cálculo proposicional, só tem essa novidade dos quantificadores e das constantes, e constantes individuais, constantes predicativas e variáveis, mas não tem nenhum bicho de sete cabeças. Então, eu vejo vocês quinta-feira na nossa aula, tá bom? Façam os exercícios. Tchau!